Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Teles e neste vídeo a gente vai explorar 5 conceitos sobre planejamento estratégico. Se você se interessa por esse tipo de assunto, já deixa um like aqui nesse vídeo e compartilha com seus conhecidos. Assim esse assunto chega a mais e mais pessoas. Vamos então aos 5 tópicos, aos 5 assuntos sobre planejamento estratégico. O primeiro assunto é valores, missão e visão. Geralmente quando a gente fala de uma empresa grande assim, a gente escuta esses conceitos, né? Valores, os valores da empresa, a missão da empresa, a visão da empresa. E quando a gente fala em valores, a gente não está se referindo aos bens materiais da empresa, e sim ao reconhecimento que a empresa quer despertar no seu público, né? Seja nos seus clientes, nos seus fornecedores e principalmente, né, nos seus funcionários. Então, os valores estão relacionados aos conceitos que a empresa valoriza, né? Como, por exemplo, o bom atendimento, os prazos atendidos, uma qualidade, né? Uma dedicação ao seu produto final, né? Ou de repente um produto com maior conforto, ou um produto com maior aceitação ao seu público. Então esses são os valores que as empresas querem deixar, né? As coisas que eles querem valorizar no sentido de qualidade, né? Bom atendimento e por aí vai. Com relação à missão, são aquelas ações que a empresa executa no dia a dia, né? Como seria a missão de um soldado mesmo, né? Quando a gente fala em planejamento estratégico, a gente está falando de conceitos militares, né? E missão é exatamente isso, né? O que a empresa faz no seu dia a dia, né? O que ela quer executar diariamente, né? O que ela quer fazer todos os dias enquanto ela for uma empresa existente, né? Então são as ações que a empresa executa, né? O que fazemos, para quem fazemos e como fazemos, né? São as ações mesmo, as ações fim, né, da empresa. E com relação à visão, a gente pode falar numa visão de 5 anos, né? Daqui a 5 anos, qual é a nossa visão? Ou daqui a 10 anos, qual é a nossa visão? E a visão, ela pode alterar ao longo da existência da empresa, né? Muito provavelmente com relação à época que a empresa está, aquela visão ela vai se adaptando, né? Ela vai ganhando outras visões. Por exemplo, a visão da empresa pode ser atender todo o seu estado, né? Atender todos os clientes do seu estado. Quando isso acontecer, quando essa visão for atingida, ela pode ampliar a sua visão, ela pode dizer agora a gente vai atender todos os clientes do Brasil, né? Depois a gente vai atender todos os clientes da América Latina e assim a gente vai ampliando, né, a visão da empresa ao longo da sua existência. O segundo conceito é o modelo SWOT. Esse modelo a gente analisa sobre qualquer ponto, sobre qualquer aspecto da empresa. Então a gente analisa, por exemplo, quais são as forças que a empresa tem internamente e o que essas forças podem oportunizar. Geralmente esses fatores positivos, né, as forças, elas são internas, elas podem trazer para a gente oportunidades que são externas à nossa empresa. Então, por exemplo, uma empresa que fabrica algum produto e já tem as máquinas, já tem os profissionais, isso tudo a gente pode considerar como forças da empresa. E essas forças que são utilizadas para fazer um determinado produto, elas podem ser canalizadas para um outro produto, né? A empresa pode criar um outro produto muito parecido com aquele, utilizando todos os seus profissionais, toda a sua matéria-prima, todas as suas máquinas, que ela já emprega para fazer o primeiro produto, no caso, né? Então ela pode criar novos produtos e assim ela vai ter oportunidades. Então a gente fala também que as oportunidades são quais os clientes que a gente pode atingir, clientes novos, ou se a gente já tem alguns clientes, quais outros produtos a gente pode oferecer para estes mesmos clientes. Com relação aos fatores negativos, a gente pode citar se a gente tem um fornecedor único de uma matéria-prima, isso pode ser um fator, pode ser uma fraqueza, e isso aí pode fazer com que, se esse fornecedor aumentar o preço, a gente vai ter uma ameaça, ou se esse fornecedor fechar, a gente também vai ter uma ameaça. Então isso pode ser uma ameaça externa, né? Se esse fornecedor fechar ou aumentar o preço. Então não tem como a gente controlar. Então, para que a gente não tenha esses fatores negativos, a gente tem que buscar estratégias, né? A gente tem que buscar alternativas.
não ficar na mão somente de um fornecedor, né? Buscar outras alternativas para que esses fatores negativos internos não sejam ameaças para a nossa empresa. Agora, o próximo conceito é análise VRIO. A análise VRIO, a gente emprega ela quando a gente quer testar um produto novo, quando a gente quer validar se vale a pena ou não vale a pena fazer este produto. Então, a gente vai analisar o seu valor, a sua raridade, a sua imitabilidade, bom, aqui eu escrevi errado, imitabilidade e a nossa capacidade de se organizar para fazer este produto. Então, quando a gente pensa em fazer um produto novo, a gente primeiro vai analisar esse produto novo, ele tem valor, né? Ele vai ser aceito pelos clientes, ele vai ser aceito pela sociedade, ele vai gerar um certo desejo nos nossos clientes, no nosso público. Depois a gente pergunta se esse produto ele é raro ou já tem alguns parecidos, né? Já tem alguma coisa que pode ser substituído por ele, né? Depois a gente analisa se a gente fez esse produto, ele é valioso, ele é raro. A gente vai analisar se ele é fácil de ser imitado. Então a gente também pensa em se proteger para os outros não copiar. E aí entra toda uma questão de registro, né, de patente e tudo mais, certo? E por fim a gente vai analisar se a nossa empresa consegue se organizar, se preparar para produzir esse produto, né, para lançar esse produto. O outro conceito é as 5 forças de Porter. A gente pode falar aqui no meio, né, a gente pode falar que está concentrada a rivalidade entre os concorrentes. Então, além da rivalidade entre os concorrentes, a gente tem o poder de barganha dos fornecedores. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que comprar algo e depois beneficiar e vender, eu vou estar entre os fornecedores e entre os clientes. Então, no modelo de 5 forças do Porter, ele fala sobre o equilíbrio que deve ter entre aquilo que você compra e aquilo que você vende, porque você não pode comprar uma coisa de baixa qualidade e querer vender uma coisa de alta qualidade. Então você vai escolher o que você quer, de acordo com o seu fornecedor, ou a sua matéria-prima e o seu público, os seus clientes. Então você tem que equilibrar aquilo que está entre o que você compra e o que você vende, né? A mesma coisa, a gente vai ter uma pressão entre os novos concorrentes que vão fazer a mesma coisa que eu e os produtos que vão substituir o meu produto. Então eu tenho que estar sempre antenado entre essas forças todas que vão atuar sobre a minha empresa, né? Que é o poder de barganha dos fornecedores, o poder de barganha dos clientes. Eu tenho que equilibrar esses dois pesos e os concorrentes novos que vão fazer a mesma coisa que eu faço e os produtos novos que vão substituir aquilo que eu faço. Então isso aqui é um modelo que é aplicado desde pequenos restaurantes, cabeleireiro, barbearia, até quem fabrica, quem produz um produto de tecnologia como um computador, um teclado, um estabilizador, um telefone. Então a gente pode empregar esse modelo em vários setores da economia. E por fim, o conceito de inovação versus invenção. Então a gente hoje vive muito a era da inovação, porque muitas coisas já foram inventadas, né? E o que acontece com o momento atual? As coisas são melhoradas, as coisas são feitas de uma forma mais simples. E a gente percebe nesse exemplo que eu encontrei aqui, o exemplo do Uber. O táxi e a chamada do táxi já existiam, né? Já foram inventadas. E o que o Uber fez? O Uber fez uma inovação. O Uber trouxe a facilidade de utilizar aquele serviço que antes não tinha, né? Então a gente tem inovação em muitos segmentos. Na comunicação, por exemplo, a gente tem muita inovação. Hoje a gente se comunica de uma forma muito mais fácil. E nesse momento de protocolos que a gente está vivendo agora, a gente percebe uma inovação muito forte nos meios de comunicação. A gente se comunica por mensagens, a gente, por exemplo, tem que procurar uma informação nossa, a gente vai lá no e-mail e com facilidade a gente acha a informação que a gente quer, ou a gente vai no WhatsApp, tá tudo lá no WhatsApp, o que a gente enviou, o que a gente recebeu. Então a comunicação ela também passou por uma inovação muito forte nos últimos tempos.
Então nesse vídeo a gente falou sobre valores, missão e visão, falamos sobre o modelo SWOT, falamos sobre a análise VRIO, as 5 forças de Porter e também de inovação e invenção. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus colegas e a gente se fala num próximo vídeo. Até lá!